Muito bem, glória a Deus pela sua vida, por você que está conosco aqui no canal que diz a Bíblia. Mais uma vez, nós estamos aqui para ministrar uma palavra ao seu coração, a trazer informação de assuntos importantes relacionados à fé, à nossa vida cristã. Tá bem? Você já é inscrito no canal, já se inscreveu? É importante isso, hein? Se inscreva aí no canal, toque no sininho para que você receba as notificações. Eu falo isso porque, como eu digo, teve um querido que falou, não estou recebendo os vídeos e tal. Eu falei, toca o sininho aí. Ele foi lá, acionou, veio aquele monte de vídeos para ele. Eu falei, tá vendo? Tem que acionar o sininho aí, tá bom? Comente também, os comentários são importantes. Eu fico, olha, de verdade, eu fico muito feliz quando as pessoas, quando os queridos aí estão comentando, quando você manda um comentário, gostando ou não, se você tem uma posição contrária ao que nós falamos, nós respeitamos e queremos que você faça isso, tá? Comente aí, diga o que você pensa, isto é muito importante. Dê o seu like, porque assim a plataforma, ela entende a importância do trabalho e vai estar potencializando o ministério e o canal. Lembrando que nós também estamos no Facebook. No Facebook o endereço é O Que Diz a Bíblia Sagrada, está bem? O Que Diz a Bíblia Sagrada. Esse é um endereço lá no Facebook. Aqui no YouTube, O Que Diz a Bíblia. Tá bom? Um assunto importantíssimo que todos nós esperamos com ansiedade, o arrebatamento. Como se dará? O que a Bíblia fala sobre o arrebatamento? Vamos ver sobre isso? Logo depois da vinheta. Ok, estamos de volta. Olha, eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal que diz a Bíblia, tá bem? Espero que você continue conosco aqui. Como eu falei, é importante a sua presença. O arrebatamento, o que a Bíblia fala a respeito? O que a palavra arrebatamento quer dizer? Arrebatamento é uma expressão de conotação que quer dizer arrancado com força, algo repentino que acontece de uma forma inesperada, mas com muita potência e que vai acontecer naquele momento, em aquele local, de uma maneira específica. Então a Bíblia fala sobre o arrebatamento. A Bíblia fala sobre a volta de Jesus e o resgate que ele fará de sua igreja aqui na terra. Um texto sagrado da palavra de Deus que fala a respeito do arrebatamento está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no seu capítulo 4, a partir do versículo 13. E por que é que ele vem falando sobre esse assunto para os Tessalonicenses? Porque Paulo esteve em Tessalônica e ali ele fundou uma igreja, mas ele ficou ali durante um pequeno período. A Bíblia Sagrada declara ali, a palavra de Deus, que ele ficou um período ali de no máximo 3 a 4 semanas somente. E o conceito que os Tessalonicenses tinham a respeito de ressurreição, de arrebatamento, de alguma coisa assim, eram para com os vivos. Ou seja, eles sabiam do que havia acontecido com Enoque, do que havia acontecido com Elias, e que poderia haver um arrebatamento dos vivos. Mas em relação aos mortos, como ficariam os mortos a respeito dessa situação? Então, Timóteo, ele fica sabendo da situação da igreja, diz que está tudo bem, ele relata isso no capítulo 3, e ele traz essa informação a Paulo. E Paulo, então, agora ele escreve aos Tessalonicenses, a partir do versículo 13, no capítulo 4, algo sobre esta condição, sobre esta situação, para acalmar os corações daqueles que estavam ali, querendo saber sobre esse assunto. E isto que Paulo escreveu aos Tessalonicenses é algo tão importante que acalenta e traz segurança aos nossos corações também, nos dias atuais, para todos os crentes em Jesus. E ele começa dizendo assim, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para não vos entristeçais, ou para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, logo aqui no primeiro versículo, no versículo 13, nós temos algumas informações importantes aqui.
A primeira delas, ele vem dizendo, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos que dormem. A palavra dormir aqui já traz uma primeira celeuma, já começa uma celeuma porque existem aqueles que dizem que quando nós morremos ou quando o corpo morre, a alma dorme também, são os adventistas, ou as testemunhas de Jeová que dizem que a alma deixa de existir. Na verdade, a palavra dormir aqui é um eufemismo para tratar da morte do corpo. O que é um eufemismo? Eufemismo é uma forma branda de se tratar a questão da morte. Então, quando Paulo está falando aqui sobre os Tessalonicenses, para eles não serem ignorantes em relação àqueles que eles dormem, ele está falando de uma condição daqueles que estão já com o Senhor, daqueles que partiram, que estão com o Senhor, e os seus corpos estão na sepultura, os corpos estão dormindo, mas não, obviamente, a alma. E nós vamos, em outras ocasiões, estarmos falando também de uma forma mais ampla sobre a questão da alma, do espírito, da vida após a morte. Mas, tratando aqui, Paulo vem dizendo isso. Então, é o primeiro ponto. O segundo é que ele diz assim, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, aqui nós já vemos uma separação entre os crentes e os demais. A Bíblia faz uma separação entre aqueles que são crentes em Jesus e os demais. Ele diz assim, para que não vos entristeçais. A palavra vos aqui, ela está se relacionando a que grupo? A quem? Aos crentes em Jesus. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, vos aqui representa a Igreja de Cristo, representa os santos, os salvos, os eleitos, os remidos, e os demais representam todos os outros grupos religiosos do mundo. A Bíblia não faz uma separação por grupos religiosos, por crenças religiosas. Ele coloca todos na mesma condição. Ou são os crentes, ou são quem? Os demais. E ele vem dizendo no final que eles não têm esperança. E aqui é importante entender assim, não é que eles não têm esperança porque eles não sabem que existe a esperança. Porque às vezes a pessoa pensa não ter esperança em algo, mas aquele algo existe até o momento que ela encontra. Paulo está dizendo que eles não têm esperança nenhuma. Isso é como um juízo que ele está colocando aqui. Então, que não sejais ignorantes em relação aos que dormem, para não vos entristeçais, como os demais que não fazem parte da Igreja de Cristo, que não entendem essa questão, e ele termina dizendo como aqueles que não têm esperança alguma. Na continuidade ele diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Uma informação aqui muito importante também. Ele está falando da morte e ressurreição de Cristo. Porque a morte e ressurreição de Cristo é a coluna central do cristianismo. É a doutrina mais importante que existe na igreja. Todas as outras coisas que possam acontecer, como outras coisas que eu quero dizer, um milagre, cura divina, uma ação sobrenatural de Deus sobre nossas vidas, nas mais variadas áreas, seja elas quais forem, ela nunca terá a magnitude da salvação. E a salvação, ela é oriunda do sacrifício de Jesus. Se Jesus não morre, se Jesus não vai para a cruz, não existe então salvação, não existiria salvação. E por isso é importante enfatizar isto. O islamismo, ele nega a morte e ressurreição de Cristo. O islamismo, na Sura 4, que é o capítulo 4 do Corão, e no seu versículo, ou no seu ayat de número 5:7, eles dizem que Jesus foi substituído, que houve uma substituição de Jesus. Todo muçulmano aprende, ensina e defende isso, que Jesus não morreu na cruz, que Jesus, na verdade, amarelou, por assim dizer, e ele foi substituído. A Hadith é um livro que trata das tradições islâmicas. E dentro destas tradições islâmicas, existe a tradição da substituição de Cristo. Existem mais de 100 tradições, histórias que eles falam sobre a substituição de Cristo. As duas mais conhecidas são as seguintes. A número 1 é que Jesus ele está
na sala, em um ambiente, conversando com os discípulos, e ele diz assim: quem de vós quer morrer em meu lugar? E aí Judas Iscariotes, justo Judas Iscariotes, ele diz: eu estou aqui e eu faço isso. E aí então Alá transforma o rosto de Judas no rosto de Jesus, e Jesus então é elevado ao céu. Esta é a crença islâmica que existe. Jesus é elevado ao céu, e quando entram na sala para prender a Jesus, eles ficam em dúvida, porque eles percebem que ali não existia então Jesus, mas uma outra pessoa com características corpóreas diferentes, mas com o rosto de Jesus, que seria Judas Iscariotes. Uma outra versão também muito conhecida é de um malfeitor da época, com o nome de Titanos, que acaba entrando quase que em luta corporal com Jesus. Olha o absurdo da coisa. E nesse entreveiro, Alá eleva Jesus aos céus, então, e transforma o rosto de Jesus, o rosto de Titanos, no rosto de Jesus. E quando entram na sala para prender Jesus, há um comentário que diz assim: olha, o rosto é de Jesus, mas o corpo é de Titanos. Ou seja, eles conheciam o corpo, deveria ter alguma característica especial a respeito, mas o rosto estava como o rosto de Jesus, e eles prenderam ele assim. Então, esse é o ensinamento islâmico a respeito de Jesus. Ou seja, eles tentam, de alguma forma, desconstruir a coluna, quebrar a coluna que sustenta o cristianismo, que é a morte e ressurreição de Cristo. Mas Paulo aqui ele vem dizendo, no versículo 14, olha, porque se cremos, e quando ele diz se cremos, a versão melhor aqui no grego é já que cremos, porque se cremos é uma condicional, e não existe condicional para os eleitos, não existe uma condicional para aqueles que foram lavados e selados com o sangue do Cordeiro. Então, a tradução mais confiável aqui é: porque já que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então aqui ele começa a trazer uma mensagem de esperança. Olha, aqueles que já dormiram, seus corpos estão dormindo, eles também terão a alegria de participar desse arrebatamento. No momento do arrebatamento, e ele explica, inclusive, lá na primeira carta aos Coríntios, a partir do capítulo 15, o versículo 50, ele vem dizendo que o arrebatamento acontecerá de forma que os vivos não precederão os mortos, ou seja, aqueles que morreram, os corpos que estão nas sepulturas, ressuscitarão primeiro, para depois os vivos irem, e ele diz que isso acontecerá num piscar de olhos. Por isso ele diz: eis que vos digo um mistério. Mistério é mistério. Como pode acontecer isso? Pessoas que morreram há 5.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 10 anos, 20 anos, muitos que não existem nem o pó mais, não se sabe onde estão os restos mortais. Deus fará voltar a reconstruir, a restituir aquele corpo, glorificará esse corpo e subirá aos céus, isso num piscar de olhos. O versículo 16 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Olha aqui a harmonização do texto que nós citamos com a primeira carta aos Coríntios 15. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Detalhe importante: nós não pregamos e não defendemos a ideia de um arrebatamento obscuro, de um arrebatamento secreto. Essa é a palavra que se usa. É porque a palavra de Deus diz que nós encontraremos com Jesus nos ares. Então, a volta de Cristo, ela se dá em duas etapas. Ela se dá nessa primeira etapa, quando ele vem até as nuvens, porque se nós raciocine comigo, se nós vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens, é porque ele sai de algum lugar e vem até as nuvens. A Bíblia fala de 3 céus. Não é? O céu atmosférico, que é esse que nós vemos aqui, onde os pássaros voam e coisa e tal. O cosmos, e o terceiro céu, que é a morada de Deus, que é algo transcendental, sobrenatural. A pergunta fundamental é: onde Jesus se encontra hoje? Jesus, em corpo físico, ele está no céu, lá no terceiro céu. Muito bem. Mas na sua onisciência, na sua presença,
Ele está em todos os lugares, obviamente. Mas Jesus, ele tem um corpo físico no céu e ele está no céu, morada de Deus. Porém, o texto sagrado diz que nós vamos subir e nos encontrarmos com Jesus nas nuvens. Ora, se ele está no terceiro céu e nós vamos nos encontrar com ele nas nuvens, quer dizer que ele sai desse local onde ele está e vem até estas nuvens, que é o primeiro céu aqui. Então, é uma vinda. Ele faz uma manifestação e leva a sua igreja. Lá no capítulo 19 de Apocalipse, aí fala da sua vinda gloriosa, majestosa, em que todo olho verá. Então, não é que o arrebatamento é secreto, é que toda a igreja terá essa experiência, passará por isso, mas esta vinda de Jesus não é uma vinda para manifestar-se ao mundo todo, porque a igreja subirá a encontrar-se com o Senhor nos ares. E o texto é claro como a luz do meio-dia, não tem como você fazer uma interpretação diferente. É literal o texto aqui. Depois nós, então, de ficarmos vivos, como o apóstolo Paulo diz, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele fecha aqui o texto dizendo assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que nós mais precisamos é de consolo, é de direção de Deus, é de paz, né? A paz que o mundo não pode dar. E quando nós falamos de arrebatamento, nós falamos de consolo, nós falamos de bendita esperança. O cristão, ele tem uma bendita esperança. Qual é a bendita esperança? De irmos morar com o Senhor Jesus nos céus. Temos as atribulações, melhor dizendo, temos aí as dificuldades aqui nessa terra, desafios, paredes que se levantam, mas a palavra de Deus diz aqui no versículo 18, que nós devemos nos consolar uns aos outros com quais palavras? As palavras que tratam do arrebatamento. Esta é a melhor notícia, esta é a grande notícia, esse será o grande acontecimento pelo qual a Igreja de Cristo passará e terá essa maravilhosa experiência. Uma parcela da Igreja passará por esse processo de não enfrentar a morte física. A grande maioria enfrentará. Nós não sabemos qual será a geração que não vai enfrentar a morte física. Terá a transformação dos corpos de um corpo natural, com natureza pecaminosa, para um corpo glorificado, sem enfrentar a morte. Haverá uma porção da igreja quando acontecer o arrebatamento. Mas o mais importante é nós nos consolarmos uns com os outros com estas palavras. Que você seja consolado, que você seja consolada, apesar de todos os desafios que você possa estar passando, que nós passamos, mas nós sabemos que um dia estaremos sendo recebidos pelo Senhor nos ares e estaremos vivendo eternamente com Ele. Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Estamos caminhando aí para os 30 mil inscritos no canal. É importante que você esteja se inscrevendo e convidando outras pessoas também. Toca aí o sininho, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque todas as vezes que você aciona o sininho, quando subir um vídeo e uma live, você será aí informado a respeito. Mais uma vez, sou o pastor Cláudio Rosa, estamos juntos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.